Fala galera do canal Olho no Lance Tricolor, muito boa noite, boa noite, bom dia, enfim, um momento que você estiver vendo esse vídeo. Estou aqui com o Léo do Tendência Tricolor e já queria de antemão agradecer a esse convidado que para a gente é muito importante. Obrigado por estar junto com a gente nesse projeto. Quando eu chamei ele não perguntou nada, só perguntou a hora e o quando, e já foi. Fernando, obrigado por estar junto com a gente. Você que jogou no Fluminense aí de 2001 a 2010, fez uma excelente carreira, uma linda carreira no Fluminense. Queria te agradecer muito por estar junto com a gente aí nesse projeto. Obrigado mesmo, tá, cara? Em meu nome, em nome do Léo, te agradecer por estar junto com a gente nesse projeto. A gente vai fazer um bate-papo aqui leve, descontraído, e é o teu jeito descontraído de ser. Obrigado por estar junto com a gente aí, tá, irmão? Valeu, irmão, que isso, satisfação imensa estar com vocês. Prazerzaço sempre falar do Fluminense, ainda mais com você que é meu irmão. Fique em paz aí, foi um prazer aceitar esse convite. Valeu, irmão. Obrigado, te agradeço mesmo. E já queria de início, cara, fazer essa primeira pergunta para você. A gente acompanha, a gente vê uns vídeos, enfim. E o Sheik comentou, cara, que você tem um apelido, o Fita, né? Esse apelido aí, ele diz que é só para os íntimos, mas por que Fita, cara? Explica pra galera, explica pra gente por que Fita. É porque é um meio que dialeto aqui do interior de São Paulo, aqui de São Paulo, né? Que todo mundo que acontece uma coisa bem legal, a gente fala que fita, né? Oh, que da hora, que legal. Aí, como eu saí aqui do interior e fui no Rio, e tinha essa gíria, e de tanto que eu falar, meu apelido ficou fita. Então foi. Esse é o meu apelido, esse é por causa do apelido. Mas assim, quem te deu esse apelido, na verdade? Quem Quem me deu esse começou? apelido foi o Tuta. O Tuta. Tuta, né? O Tuta que me deu esse apelido de tanto que eu ficava enchendo o saco dele. Ele, pô, moleque chato, o Tuta daquele jeitão dele, mas meu parceiro. Quando era moleque, né, a gente sempre tinha os caras mais velhos como exemplo, né? Até mesmo dentro do clube, que a gente andava bastante, eles nos acolheu bastante e aí virou meu amigo de vida e me colocou esse apelido. Pô, maneiro, maneiro. Vou aproveitar aqui, deixar o Léo agora começar a fazer umas perguntas para você. A gente vai fazer uma cronologia desde que você começou no futebol até a tua saída do Fluminense, a tua ida para o Ceará. E o Léo vai começar a te fazer essas perguntas aí, e depois a gente vai entrando no bate-papo aqui. Te agradecer, Boa. Fernando, por estar aqui com a gente. E como você comentou, né? Você é do interior de São Paulo, cara. Você desde pequeno sonhou em ser jogador de futebol? Ou como é que surgiu o futebol aí na sua vida? Boa noite, Léo. Deixa eu te falar, irmão. Desde sempre eu quis ser jogador. Desde sempre, não sabia fazer outra coisa. Gostava de estudar até a oitava série, mais ou menos ali. Depois eu já, já... Só que aqui, como é complicado, né, cara? Aqui é o interior de São Paulo, sabe como é? O interior é complicado. Só que o interior aqui é muito forte, né? De jogadores, de empresários que vêm buscar jogadores aqui no interior. Não com a facilidade de hoje em dia, mas sempre vinha alguns. Aí eu fui atrás desse meu sonho. Minha mãe até brinco com a minha mãe que chegou um momento que eu já estava quase para ir trabalhar, mas graças a Deus consegui ir para um time de menor expressão, que é o Matsubara, que é aqui do interior. E aí eu fiquei um ano lá e o Fluminense veio e me levou. Você sempre ficou no gol? Como é que foi? Porque a gente sabe que toda criança quer ser jogador lá do ataque, fazer gol, né? Ser goleador. Não, eu gostei sempre de jogar no ataque, né? De 9 ali, só que eu não tinha uma constância muito grande, eu fazia muitos gols um dia, outro dia eu quebrava a bola. Aí nesse que eu quebrava a bola, os caras me colocavam pro gol. Aí fui gostando, e na minha época de criança aqui em São Paulo tinha três grandes goleiros em três grandes clubes paulistas, né? Que é o Zete no São Paulo, Veloso no Palmeiras e Ronaldo no Corinthians. Então, todo mundo queria ser esses goleiros que estavam numa crescente muito legal, então aí foi que eu virei goleiro. E você é de Bauru, né? Interior de São Paulo, tem menos de 500 mil habitantes, cara. Como foi pra você sair, né, do interior e vir pro Rio de Janeiro, né? Que é uma cidade grande e mais do que isso, jogar no Fluminense, que é um dos 4 times grandes, né, do Rio de Janeiro, tem muita visibilidade, a mídia, né, foca muito. Naquela época a gente sabe que não tinha rede social, então o direct não
ficava pingando muito ali mensagem, mas como é que foi sair do interior e ir pro Rio de Janeiro jogar num grande clube da cidade? Ainda bem que não tinha rede social naquela época. Mas É, cara. foi um sonho realizado, né? Muitos garotos aqui do interior gostaria de ir jogar, né? Ainda mais num clube como o Fluminense. Acho que eu tenho 41 anos e onde eu passo, as pessoas lembram mais do Fluminense, lembram da Libertadores. Então isso para mim foi um sonho realizado, porque querendo ou não, aqui é uma cidade não muito grande e onde eu morava era um lugar muito distante. Sempre tive apoio da minha família, da minha mãe, da minha avó, do meu avô. Então eles estiveram sempre comigo, sempre me ajudando financeiramente, né? Porque não é fácil, a gente tem que atravessar a cidade, tem que pegar ônibus, estudar fora. Mas graças a Deus tudo isso foi recompensado, né? Com esse meu futuro aí. Graças a Deus hoje sou uma pessoa realizada. Como você disse, joguei nos maiores clubes do Brasil, então eu fico muito feliz. E assim, como é que foi seu início no Fluminense ali, né, nas categorias de base? Qual foi o treinador que olhou e falou assim, Fernando, você vai subir pro profissional e continuar sua carreira no Fluminense, né, e tal, porque a gente sabe que essa diferença da base pro profissional é muito grande. Né? A gente vê vários jogadores que não conseguem render tanto no profissional e você tem aí mais de 250 jogos com a camisa do Fluminense, ficou aí praticamente 10 anos no clube. Qual foi o treinador que te levou pro profissional no Fluminense? Então, minha história foi muito engraçada, que eu cheguei lá em Xerém, né, e tinha jogadores, goleiros da mesma idade que eu, então, como era de concentração, era um peso meio que morto ali, mas um treinador, chama-se Zé Bastos, ele é do interior, ele é de Campos, ele me viu eu treinando e sabia que se eu não fosse pro Fluminense, o Vasco também já estava interessado, só que o time que eu estava, o Matsubara, deu a palavra pro Fluminense. Então fiquei treinando ali, treinando. Daqui a pouco, como eu morava na concentração, já fui treinar no Júnior para tapar buraco. E aí os caras me viram e Marcos Paquetá me levou, já me subiu do juvenil para o Júnior. E depois o primeiro contato que eu tive com o treinador no profissional foi o Oswaldo de Oliveira, né? Naquela época de 2001, 2002, que eles chegaram nas finais lá do campeonato, acho que é João Avelange. Estava treinando, sempre treinei, e aí depois, em 2002, eu joguei o campeonato que era o Carioca, né? Que era o Caixão, e foi dominado o Caixão, nominado esse Isso. Caixão. E aí teve alguns jogos, porque o time principal estava jogando o torneio Rio-São Paulo, e a rapaziada da base jogou alguns jogos ali, conseguimos o título, então foi o primeiro passo. E depois assumiu o técnico Robertinho, que era da base também, depois que o Oswaldo saiu, aí ficou tudo em casa, né? Que eu já jogava com ele, era capitão do time dele na base, então ficou fácil para mim. E assim, a gente vai pular um pouquinho aqui pra 2003, cara, né? O Fluminense estava muito mal no Campeonato Brasileiro. A gente vai jogar no Serra Dourada contra o Goiás, né? E a gente acaba perdendo por 6-1. E no intervalo do jogo, você e o baixinho Romário, que tem aí alguns centímetros, alguns não, muitos centímetros a menos que você aí, quase foram às vias de fato, cara. Como é que foi essa resenha aí no vestiário? E, e o, e como é que o Romário, né? Porque o Romário é o Romário, né? E todo mundo fala do Romário, todo mundo quer estar com o Romário. Como é que foi essa resenha aí com o Romário? Porque eu já estava começando a jogar já alguns jogos e calhou de a gente jogar esse jogo lá no Serra Dourada com o Goiás muito bem colocado, muito firme, né, na ponta da tabela, com o artilheiro do campeonato, que se não me engano era o Jim Baraújo, um desses dois, Grafite, então o time do Goiás era muito Josué, forte. grafite, né? Josué, Grafite, foi até o time que quase todo foi para São Paulo no outro ano, né? Então, foi um jogo memorável e acho que foi o jogo da virada de chave para mim, porque mostrei um pouco de personalidade, que o Baixinho chegou xingando todo mundo lá no intervalo, que tava puto, que tava perdendo, mas tive no momento um pouco de ousadia, né, mas tive atitude e mostrei que eu também não estava querendo perder e também não era o culpado de estar perdendo por aquele placar. E aí ele se irritou, e aí ainda bem que chegou a galera do Deixa Disso, né? E só que aí no segundo tempo a gente subiu, ele fez um gol, eu defendi um pênalti, e no final a gente conversou, pedi desculpa pro Renato, pros companheiros, pedi desculpa pra ele, e ele
gentilmente disse para mim que futebol era coisa de homem e aquele dia eu tinha provado para ele que eu estava pronto, que eu era homem e a partir daquele dia eu tinha moral com ele e assim foi. No ano seguinte, 2004, ele foi um dos caras que me colocaram para jogar e não tenho vergonha de falar isso nem medo, porque todo mundo sabe que ele tinha um grande aval nos clubes que ele jogou e gostava de que colocasse os melhores para jogar. Me senti muito importante. Ele me perguntou se eu estava pronto para jogar semifinal do Carioca de 2004. Eu falei que eu já tinha nascido pronto. E assim foi. E ele foi um dos caras que me colocou para jogar e eu não decepcionei. Em 2004, inclusive, cara, você é convocado para a seleção brasileira, né? Ali naquele amistoso Brasil e Haiti, né? O Haiti estava passando por alguns problemas políticos e sociais, foi até conhecido como o Jogo da Paz naquela época. E, cara, como é que foi para você ter sido convocado para a seleção brasileira e ter jogado alguns minutos, né? Porque o Júlio César sai, você entra ali. Cara, como foi isso pra você, né? Vestir a camisa da seleção brasileira, essa camisa tão lendária aí, que todo mundo fala da seleção brasileira em todos os lugares do mundo. Olha, eu vou te fazer ser bem sincero assim, tipo, no começo eu acho, porque como eu era convocado para a seleção 20 sempre, então eu achei que era nenhuma coisa normal, assim, né? Não tinha. Acho que é por mais por causa da idade, né? Por causa do juiz, acho que eu tava meio um pouco sem juízo, que eu não tava entendendo qual é a grandeza do jogo, qual é a grandeza de estar vestindo a camisa. Só que depois, ao longo do tempo, foi passando, né? Lógico que eu curti o momento ali, não registrei porque na época não tinha muito esse negócio de celular, mas na cabeça, no coração, a gente viu aquelas cenas ali. Foi a cena que parou o país, né? Parou a guerra, uma pobreza gigantesca, algo que a gente nunca tinha visto. Imaginava que ia ser assim, mas não tinha como ver aquilo, né, cara, e não se emocionar. E depois, com o passar do tempo, que eu fui ver a grandeza que era, né? No momento eu fiquei em êxtase, porque imagina você tá almoçando e de repente abre o Ronaldinho, o Ronaldo, o Roberto Carlos, a porta perto da sua mão, como companheiro de clube. Isso para mim, companheiro de seleção, isso para mim foi bastante gratificante. Mas no momento ali, acho que eu estava meio paralisado mesmo, só que a ficha foi caindo aos poucos e ao decorrer dos anos, que todo mundo também lembra desse dia, o dia que parou a guerra, o dia do tanque de guerra, né, que a gente falou que os jogadores entraram dentro do tanque de guerra, e felizmente eu estava lá, participei desse momento histórico com a seleção. Aí a gente, em 2006, né, cara, você recebe uma proposta do seu time de coração, o Corinthians, né? Cara, como é que foi pra você receber essa informação de que o time que você torcia quando criança queria que você fosse pra lá, queria que você fosse o goleiro? E por que que acabou não dando certo a sua ida pro Corinthians? O momento era que já estava um pouquinho desgastado, né, eu estava querendo ir para outro time mesmo, até mesmo da pressão, um pouco de pressão, porque aqui os anos. Fluminense é assim, vocês que são tricolores, naquela década, era do céu ao inferno, a gente ia, um ano a gente estava no céu, outro ano a gente estava no inferno, um ano no céu. Então isso pra mim estava sendo muito doloroso, né, cara? Desgastante. Mas foi o momento que a gente sentou para ter uma reunião o presidente, acho que é o Sanches Andes, na época, e acertamos salário, e na hora da vinda da proposta, foi uma parada com eles lá mesmo, que acho que, como o Corinthians tinha caído aquele ano, a Gaviões fez um pedido para deixar o Felipe lá, que era a única exigência deles, e foi isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E no momento seguinte a gente foi campeão da Copa do Brasil e para mim foi um alívio de não ter ido, porque jogar no Corinthians e jogar aqui no interior, aqui sendo do interior, a pressão ia ser muito grande, né? Mas graças a Deus eu consegui dar a volta por cima no Fluminense e ser campeão da Copa do Brasil. Exatamente. Em 2007, o Fluminense é campeão da Copa do Brasil e nas oitavas de final o Fluminense enfrenta o Bahia, né? E, cara, o Fábio Saci faz aquele gol de mão na tua frente, cara. O que que passou na tua cabeça ali? Porque o juiz validou o gol, né? Obviamente ele dá um tapa na bola, né? Depois sai comemorando ali do jeito que ele comemorava e nas imagens, né, e tal. Cara, você fica ali, pô, desnorteado com o juiz não ter marcado a falta clara, né? O que que passou na sua cabeça ali quando ele fez aquele gol de mão?
Ah, cara, hoje já é ruim, imagina, com 78 câmeras, tem vários, o cara ainda faz besteira, imagina antigamente só tinha 3, 4 câmeras, e ainda ninguém ajudava o juiz, né? Mas foi um momento ali que eu fiquei muito, muito irritado, porque era um momento que a gente tinha certeza que a gente ia ser campeão, cara, o time estava bastante focado, e você imagina, por um erro imbecil do árbitro, a gente não conseguir ir para uma semifinal, né? E foi o que aconteceu com o Botafogo, né, cara? O Botafogo, eles. Ainda bem, né? Que eles foram lá, que a mulher lá levantou a bandeira errado lá e eles foram desclassificados. Chegamos à final contra o Figueirense. E graças a Deus foi o final que todo mundo sabe, o final que a gente foi campeão. Mas passamos um perrengue aí, né, cara? Tivemos alguns jogos, América de Natal também, que a gente não foi muito bem. O time estava meio desacreditado, porque foi um time formado a dedo, né, aquele ano. Foi uma escolha do PC Guzmão, a pedido do Celso Barros. Então, todos os destaques do campeonato do ano passado, Cícero, Soares, Fabinho. Então, o time era muito forte, né? Thiago Neves, enfim. Carlos Alberto tinha voltado, né? Então, acho que o Thiago Neves não estava, não, né? Eu tava, não lembro. Não, acho que o Thiago Neves chega em 2008 para Não tava, Libertadores. não, não tava, não. Aí foi um time escolhido a dedo dos destaques e no Campeonato Paulista, ou no Campeonato Carioca, a gente não tava indo muito bem. Então era mais um motivo de pressão e a Copa do Brasil é o campeonato que o Fluminense não tinha, né? Então aí tornou peso duplo, mas com com a exceção do time, a gente começou a jogar, a torcida estava meio desconfiada, mas depois abraçou a causa e fomos campeões. Você comentou alguns nomes aí, né, dessa campanha do Fluminense na Copa do Brasil. Cara, a gente sabe que tinha muito jogador ali que gostava de tomar um birico-tico, né, gostava da resenha. Na festa do título, cara, qual foi o jogador que mais aproveitou ali que no dia seguinte não tinha um rumo de casa? Ah, cara, acho que fui eu mesmo. Só que a gente tinha combinado na época de não sair lá porque era muito perigoso, né, cara? A gente tá na terra dos outros ainda conquistar um título e Sim. ver aquilo. A gente ficou no hotel mesmo bebendo e ficamos ali no quarto conversando, rindo, jogando videogame. E depois, quando a gente chegou no Rio, teve aquela festa maravilhosa, todo mundo esperando a gente lá nas Laranjeiras. Depois deu pra comemorar bastante. Inclusive eu tava lá, eu lembro até que eu tava com uma bandeira, joguei pro Thiago Neves assinar, nunca mais eu vi a bandeira, cara. Ele ficou alguém pegou a bandeira da mão dele, perdi aquela bandeira lá. E só Pô, pra finalizar o certeza que ele assunto. tinha vendido. Pode ser, tinha o nome de todo mundo, devia valer, hoje em dia deve valer um dinheiro. E pra gente finalizar esse assunto da Copa do Brasil de 2007, cara, assim, qual foi o jogo mais marcante dessa campanha pra você? Tirando a final, foi o jogo na Arena da Baixada, né? Que o time do Atlético, com o Alex Mineiro, né? Tava voando e eu fui muito bem, fiz algumas defesas que eu pude ter, ajudei o Flusão ali naquela noite. Para mim foi um jogo bastante importante, porque jogar lá na Arena é sempre difícil, jogar contra um dos artilheiros do Brasil também foi muito difícil, mas nós conseguimos superar, né? Eu pude ajudar, mas nosso time foi muito bem. Aí em 2008, infelizmente, né, cara, a gente sabe da questão da Libertadores, que todo mundo ficou muito triste. A gente fez uma campanha absurda, a gente elimina o Boca Juniors, né? Depois tem aquele gol do Washington no último lance, cara, contra o São Paulo. E aí tem a final, né? A gente sabe que a gente vai jogar contra a LDU, a gente já sabia da dificuldade, né, da altitude. Como é que foi esse jogo lá na altitude, cara? É tão diferente assim mesmo jogar lá? A bola vem de um jeito diferente pro goleiro? Na verdade, a gente já tinha estreado lá, né, cara? Já tinha estreado lá contra eles, empatamos o jogo. Foi um jogo também que as nossas zagas se comportou muito bem. Eu consegui fazer algumas defesas importantes. Mas eu acho que foi a posição do jogo ali, sabe? Do momento que eles conseguiram fazer, encaixar o jogo deles e tomamos gols muito rápido. E a gente olhava um para a cara do outro, via que tava todo mundo assustado, que tava todo mundo sem saber o que estava acontecendo, né, cara? E que o negócio era que a gente estava rezando para acabar o jogo logo, para a gente não tomar demais. Mas no momento que a gente voltou para o Rio com aquela festa imensa, né, cara? Quase 100 mil torcedores no Maracanã, aquele ambiente, aquela atmosfera, conseguimos fazer os gols. Mas no momento que chegou
na prorrogação, a nossa equipe se comportou um pouco, acho que tirou um pouco o pé até pela pressão, pelo jogo em si. E os pênaltis, infelizmente, foi aquilo que aconteceu. Eu peguei um, mas infelizmente as pessoas que erraram, os jogadores que erraram, não eram acostumados a errar pênaltis. Imagine 3 pênaltis numa final. Mas foi muito triste, cara, muito triste. Até hoje, todo mundo fala desse jogo, como a nossa equipe se comportou muito bem, né? Eu acho que o cenário daquele ano foi todo favorável para a gente na Libertadores. Nosso time eram os melhores times do Brasil naquele momento, se não o melhor. Enfrentamos o São Paulo, né, cara? Enfrentamos grandes times aí, enfrentamos o Boca. E foi um momento difícil também, né? Que depois a gente lutou bastante para não cair no Brasileiro mais uma vez. Mas foi um ano que muito triste, muito, mas um ano de muito aprendizado também. Exatamente. E você comentou. Tem uma foto ali, ó, dele com o Riquelme, cara. Queria depois que você pudesse falar um pouquinho sobre o Riquelme. Se ele é um absurdo mesmo jogando, o que você acha do Riquelme? O que você achava na época do Riquelme? Ele era absurdo mesmo, o Fernando? Irmão, ele era absurdo, mas ele era uma perna também. Tanto que ele jogava, ele tinha uma perna do caramba. E toda vez que tem Tinha essa cara, foto tinha aí, cara. às vezes eu coloquei uma vez assim: calma, Romã, não vem de garfo que hoje é sopa. E rindo dele. Mas, Mas cara, é assim, um dos melhores que eu já vi, né, cara? Uma classe gigantesca, batendo muito bem na bola. Tem até ele fez 2 gols e meio, foi os 2 gols dele. Um gol de falta que ele ficou ali quase uns 10, uns 2 minutos para bater a foto naquela catimba e ele bate a foto na gaveta. Eu, na época, com muita força, corri, saltei, mas não deu. Ah, cara, como eu disse, né? O futebol me proporcionou sonhos realizados que eu nunca imaginava. A gente viu o Riquelme jogando na televisão. Imagina você tá jogando, você tá apertando a mão, levantando um dos melhores jogadores do mundo, assim, não tem esses negócios, não tem preço, não tem dinheiro que pague. e aproveitando essa deixa do Riquelme aí, jogar na La Bombonera, cara, jogar lá no campo do Boca, é complicado mesmo? Muda um pouquinho pro adversário jogar ou é só, na tua opinião, assim, muda Irmão, muito a pressão da porque na verdade torcida? a gente jogou no campo do. Acho que não foi na Bombonera que a gente jogou, tava interditada. Nós jogamos no campo do Racing, eu acho. Mas mesmo assim, cara, a torcida deles foi impressionante, né? A torcida ali é da Argentina, colombiana, é a torcida que não para de cantar nem um segundo, né, cara? Vibra bastante. Então, pra gente é um pouco complicado, mas graças a Deus eles não entram em campo e a gente conseguiu um É empate isso. lá heróico, gol do Thiago Neves, gol do Thiago Silva e, e foi muito importante pra gente o empate lá, né? Porque eles vieram mais ou menos praticamente morto aqui e a gente acabou de pisar na cabeça deles. É isso. Pode E, continuar aí, Léo, por favor. cara, se tu encontrasse o Hector. Depois do jogo, vocês viram, né? O pênalti que o Hector Baldassi não deu, né? Na final da Libertadores 2008, que o Washington vem, o jogador da LDU, puxa a camisa dele. Tu pudesse falar alguma coisa pro Hector Baldassi hoje, cara? O que você falaria depois daquele lance que ele não marcou aquele pênalti clamoroso na final da Libertadores? Não falaria, eu dava um soco nele e ia ser preso, mas o cara tá de sacanagem, né, cara? Pra não dar um pênalti daquele lá. Aquele lá, aquilo não existe, cara. A atmosfera tava toda pra nós. Qual é o problema ele dar um pênalti daquele ali? Se fosse algo absurdo, mas foi uma parada absurda, mas ao contrário, né? Se fosse nada inventado, mas não foi. Teve o contato, teve tudo, era só ele dar uma sopradinha e botar ali. Mas também nada também ia dizer que a gente ia fazer o gol, mas a probabilidade era grande, né? Tu acha que se tivesse o VAR nesse momento aí, ele daria o pênalti? Mesmo assim, tu acha que ele iria lá ou não ia dar o pênalti? Na tua opinião? Irmão, Ele com já foi certeza iria, intencionado né? para? Tu acha que ele já foi intencionado para isso? Porque tem momentos agora do VAR, tava vendo alguns jogos, eu vejo poucos jogos. Por coincidência, eu vejo mais os jogos do Fluminense, né? Para acompanhar o Thiago, o Samuel, meus amigos. E eu vejo, teve um jogo, acho que foi até o Paulista, São Paulo e Palmeiras. Foi um pênalti, ele deu um pênalti que não foi e ele não foi lá ver, cara. Eles não vão lá ver, mas não tem problema. Já que tem o VAR, na minha humilde opinião, já que tem o VAR, não custa você ir lá ver. Você Sim. pode manter o pênalti.
Isso não tem problema. Só que vai lá ver, caramba, vai lá ver. Porque tem a porcaria do VAR já pra ajudar os caras não estão procurando ajuda. Com certeza, ele nem ia lá ver, ele ia dar pênalti e não ia dar pênalti, pronto, acabou. Não Mas, é. Esse jogo que você deve estar comentando deve ser foi pênalti no Vitor Roque, se eu não me engano. Que Foi, do depois. Arboleda. Isso, exato. Depois desse lance aí, enfim, teve uma repercussão muito grande, realmente. E agora eles vão começar, talvez, né, a colocar. Ele já tem algum campeonato aqui no Brasil que já tá acontecendo, que o técnico vai poder pedir um VAR, né? Vai ter como se Ah, fosse um tempo da NBA e do basquete para pedir o VAR, né? Pro árbitro ir lá. Você acha que isso aí pode ser interessante pro futebol? cara, pode ser, mas o que eu entendo do futebol hoje é que tá muito. Tipo, num pedido desse de VAR vai demorar de 4 a 5 minutos até o cara ir. Então acho que eles têm que ser um pouco mais rápido, entendeu? Mais ágeis. Porque é complicado. Você tá ali naquele campo, aquela adrenalina, aí vai no VAR, não vai. É gol, não é. Tem jogos que foi parado 5, 6 minutos com essa confusão, cara. As coisas são para melhorar, mas pô, já tem que estar todo mundo ali já alinhado. Se eu não me engano, são 5 caras do VAR, não são? 5 ou 6, não um sei. monte, é. Dependendo do Mano, campeonato, tem mais, tem menos. mó galera, tem um cara na beira do campo, tem 3 dentro, mano, são quase 10 caras, oito caras. Caramba, não é possível que os caras não conseguem entrar num senso rapidinho ali, foi, não foi, foi, não foi. Ah, vem cá ver, olhou, acabou. Essa palhaçada de ficar parando, tudo bem que ajuda, mas é complicado. Aí você comentou que em 2009, né, o Fluminense, cara, tem aquele ano ali que pra torcida foi altos e baixos, né? De 99% rebaixado, né? Ou seja, 1% de chance de escapar e o Fluminense se mantém na Série A do Campeonato Brasileiro. E, cara, o que mudou no time, né? Do Fluminense ali, na mentalidade dos jogadores, pra conseguir sair dessa situação que todo mundo já dava o Fluminense como rebaixado? Eu acho que foi atitude, né? Atitude, e eu vou te falar bem sério, cara. Um dos grandes, como eu posso dizer assim, que ajudou o Fluminense naquele momento ali, um dos grandes responsáveis pelaquela virada chama-se Fred Guedes. Aquele cara ali, não só pela importância dele de ter feito os gols nas horas importantes, mas de a mudança de atitude mesmo, cara. Ele me lembro que ele me chamou, perguntou se eu estava junto com ele, mesmo não jogando, estava na reserva. Falei que a gente estava fechado e ele falou: ó, irmão, vamos tentar dar oportunidade para os mais novos. Quem tiver no barco com a gente vai estar, quem não tiver, a gente vai pedir para descantear e vamos embora. Mas foi isso que aconteceu. Até porque o Cuca vinha com os problemas já, né, de ter assumido o, o Fluminense, não foi muito bem. Mas o que aconteceu foi isso, cara. A gente se uniu bastante com o Cuca também, com o Cuquinha. Fizemos ali uma junção bem legal, uma família bem legal mesmo. Colocamos a molecada ali pra jogar, sangue novo. Dalton, Digão, Alan, Michael, Tartar, junto com a experiência do Fred e do Conca, do Marquinhos, então, Diguinho. Então foi bastante importante esse contato que o Fred teve, né, cara, com a gente ali e deu muito certo. Antes do Léo, desculpa, antes do Léo seguir aqui, eu queria te perguntar o seguinte: você falou do Diguinho e do Fred. A torcida do Fluminense em si tem o Fred como um ídolo, né, do Fluminense. Mas eu vou te perguntar, te fazer uma outra pergunta. Para você como goleiro, qual o teu ídolo no gol do Fluminense? Na verdade, no gol do Fluminense não, ídolo no gol em geral. Um goleiro que Cara, que você se espelhou, que você tem como ídolo aí, como que você gosta mais, enfim. cara, ídolo mesmo de goleiro, eu tenho muitas referências, como o Dida, o Ronaldo, né, que na época eu era corintiano, então eu sempre tive esses caras como ídolo. Rogério Ceni também, né? Eu sempre me espelhei em goleiros que teve uma grande carreira assim no clube, né?
Então, acho que são goleiros aí que hoje em dia acho que você não encontra goleiros igual esses caras aí que eu citei, cara. Tem muito bom goleiro. E a gente tem que tirar o chapéu também pro Fabião, né, cara? O Fabião é um ídolo agora do Fluminense com. Se, se não ser um dos maiores, né, cara? Eu acho que tem o Castilho, né? Tem o Paulo Vitor, mas acho que, principalmente o Paulo Vitor, acho que o Fabião já atropelou já pela sequência de jogos e pelos títulos, assim. Também que a gente viu mais, né? Essa geração aí viu mais jogar mesmo. Acho que ele é um monstro e que ele jogue mais tempo, porque toda vez que ele joga, eu tô na carona dele. Ele tá com 44, né? Eu tô com 41. Então eu tô Tu torcendo pensa pra em ele jogar jogar mais uns 2 anos. até mais 2 anos que tu pensa em jogar? Mais uns 2 aninhos, acho que é porque eu não sinto dor, né, cara? Não sinto dor, graças a Deus, eu treino muito forte. Então, enquanto eu não estiver passando vergonha e tiver um pouquinho de força ainda, eu tô dentro da arena. Maneiro. E aproveita, e tu falou do Diguinho aqui também, cara. Teve um episódio, né, que o Léo pode até comentar aí. Queria que você falasse esse episódio que teve nas Laranjeiras, cara. Que teve uma invasão nas Laranjeiras. Tem uma foto icônica sua, na verdade, que você só fica olhando assim o Diguinho apanhando. O que passou Você é ali na tua maluco, você acha que cabeça? eu ia entrar naquela bala? Hã? Acho que eu ia pular naquela bala daquele soco dele. Pois é. Só rezei por ele, falei, meu irmão. O que tu achou ali? O que passou na tua cabeça naquele momento? Tu achou que aquela briga ali ia desencadear ali pro campo ou ia ficar ali na arquibancada? O que tu achou ali no momento ali que você estava presente? Não, a verdade foi o seguinte, né, cara? Aquele momento é um momento que o Fluminense tava tendo uma grande dificuldade dentro de campo. Meu, a gente sabe que, tipo, ninguém entra na sua casa se você deixar. Se você estiver preparado, ninguém vai entrar na sua casa. Uhum. Ah, os caras vão invadir. Chama a polícia, agiliza, ninguém não tem como entrar. Só que a gente sabe como é que é futebol, sabe que às vezes até mesmo a diretoria deu uma facilitada ali pra rapaziada para dar uma pressãozinha, que vou te falar que hoje não é mais normal, porque hoje tem muito bandido, né? Infiltrado nas torcidas organizadas, então é meio complicado. Que eu vejo a cobrança, eu falei que graças a Deus acho que eu vou parar antes de ver, né, um torcedor ainda ou bater ou matar um atleta, porque do jeito que tá as cobranças aí estão demais. Esses dias eu vi um menino do Vasco aí, que até ele aqui é de Bauru, o cara tava xingando ele que ele tava indo jogar boliche com a família dele. Aí eu falei, isso tá de sacanagem, né, amigo? E É hoje, bastante complicado. e hoje a questão do CT também facilita um pouco mais. Na tua época do Fluminense, na época que você jogava no Fluminense, os treinamentos Não. eram mais em Laranjeiras, né? Então, Então, mas aí foi que eles entraram pela social, né, e é, pegaram a gente ali desprevenido. Só que eu não tava, eu tava com um amigo meu que tava bem armado, e aí foi que aconteceu que eles deu o tiro lá pro alto e salvou a galera. E o Diguinho, pela foto, parece que ele tomou muito soco, mas ele conseguiu escapar. E que graças bom. a Deus deu tudo certo, né, cara? Deu tudo certo. Mas é tipo assim, eu concordo bastante com a cobrança, né, dos atletas, assim, porque tem atleta mesmo que às vezes bagunça, né, cara? Às vezes falta com respeito à entidade, ao torcedor, né, cara? Então acho que é bastante complicado. Mas tudo tem uma cobrança sadia, eu acho que ninguém tem que colocar a mão em ninguém. A cobrança tem que ser verbal mesmo e durante os jogos eles estão na arquibancada, podem xingar, aplaudir, acho que é com eles mesmo, mas é complicado essa situação, mas graças a Deus não aconteceu nada aquele dia. Perdão, você comentou do Fred, né? Você falou que ele é um cara bem profissional, ali em 2009 se fechou com o grupo, mas ele também fechava na resenha, como é que era? Gostava de beber umas, na resenha ele era o rei também, ou só dentro lá do campo fazendo os gols? Não, ele era bom de gole. Hoje ele tá mudado, né? Hoje casou. O cara tem uma vida antes, né? Mas ele gostava da resenha. Eu era bem companheiro dele. A gente já foi bastante para BH na casa dele e bastante para minha casa também. A gente tomava uma. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que quando tem disposição, acho que quando não tá deixando o lado extracampo
estragar, né? Lógico que hoje é mais complicado, hoje o futebol ficou mais dinâmico, mais o nego corre 11 quilômetros aí, 10 quilômetros, então é meio complicado, né? Mas, como eu sempre disse, acho que o jogador, o atleta que se garantia de fazer e se garantia dentro de campo, era com ele mesmo. Eu, graças a Deus, assim, tive os momentos que eu tive que parar para dar a volta por cima, né, cara, porque era meio complicado mesmo à noite, né? Tinha muito sorriso maroto tocando, aí tinha que prestigiar os amigos. É Aí isso, é era isso. complicado, né, meu? É Aí era complicado, né? complicado, mano. Deixa eu te fazer Mas uma foi outra isso. pergunta. Você Ah, comentou, você falou do Thiago, você citou o Thiago Silva também. Para você que jogou com o Thiago, como é que você vê o Thiago atualmente jogando? Você acha que o Thiago ainda tem chance de jogar uma Copa do Mundo? Comenta um pouquinho, por favor, sobre o Thiago aí, Fernando. olha, eu vou te falar, acho que profissional igual a ele, eu acho que foi top um que eu peguei assim na carreira, cara, top um mesmo. Ele não bebe, não fuma, não sai, não vai pra noite. O máximo ele comemora o aniversário dele, é um cara que não tem polêmica, um cara família, é um cara que joga muito, joga pra caramba, sou fã dele, condicional. E eu, particularmente, na minha opinião, ele teria a vaga fácil na seleção. Fácil, 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 fácil. Pelo que ele apresentou, principalmente agora, no começo do ano, no Mundial com o Fluminense, né, cara? Porque, querendo ou não, aqueles caras ali que os caras vão enfrentar, né, cara? São jogadores de alto nível, o futebol que ele já tá acostumado, já. Eu acho que se o cara tivesse jogando, não tivesse jogando e pedir ele convocado, seria imbecilidade da minha parte. Mas ele tá jogando fino da bola, a idade que ele tem, com certeza ele ia ajudar muito ali a seleção. Então a gente chega 2010, né, Fernando? O Fluminense é campeão brasileiro depois de tanto tempo sem ganhar um título. Cara, e a gente tem um jogador que foi peça fundamental naquele ano, né? O Conca, né? O argentino Conca, que, enfim, jogou muita bola naquela temporada. E também tem o Emerson Sheik, né? Que é seu parceiro, fez o gol do título. Cara, como é que era essa resenha no vestiário aí com o Sheik, com o Conca, com essa rapaziada toda aí? O Conca era mais tímido, né? Sempre foi muito tímido, mas sempre a gente tentou colocar ele em todas as resenhas, ali dentro do vestiário, né? Sair ele não saía com a gente. Acho que nem bebia, eu acho, o Conca. Aí, mas sempre brincando com ele ali, tentando deixar ele o mais à vontade possível, né? O mais. Porque já sabe, né? Tem essa rivalidade de Brasil e Argentina, então todos os jogadores que vinham e eu estive ali 10 anos ali então sempre trouxe da melhor forma possível, apresentei a rapaziada, sempre fui o cara que estava ali para recebê-los, né? Então o Conca é um grande amigo também, ele sempre me agradece bastante por tudo que eu fiz por ele. Eu falei, tá de sacanagem, você que fez por mim, pô, não fiz nada por ti não. Então, mas ele foi peça fundamental mesmo, ele estava iluminado ali, um campeonato que ele, sem sombra de dúvida, foi o melhor ali, não só do Fluminense, mas do Brasil, né, cara? Ele estava jogando muito. E o Sheik, o Sheik, né, cara? Todo lugar que vai, ele levanta o caneco, com aquela disposição, parece que não carrega nada no corpo. Então corre pra caramba, né, cara? É um cara impressionante, tanto dentro como fora de campo. Fora de campo também ele pô, voava também. Sempre teve comigo, sempre teve na minha casa, sempre tive na casa dele. A gente era bastante parceiro. E é um cara que, cara, que eu tenho que tirar o chapéu, né? Acho que pela idade, por tudo que ele conquistou, porque ele jogar um campeonato brasileiro daquele com aquela disposição, a gente sabe que não tinha bola perdida para ele, era um cara que bastante aguerrido, foi assim em todos os clubes, foi assim no Corinthians, então esses caras a gente tem que tirar o chapéu. E aí a gente chega, infelizmente, né, ao seu último ano no Fluminense, ali no início de 2011. Cara, assim, o que que passou pela sua cabeça, né, quando você vai embora do Fluminense, cara? Foi onde você começou pro futebol, onde você surgiu. E o que que você acha que você poderia ter feito diferente na sua passagem pelo clube, que foi muito vitoriosa, dois campeonatos cariocas, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro. Mas o que que você acha que você podia ter feito diferente ali na sua passagem, né? Foram mais de 250 jogos também, né? Não, eu acho, assim, pelo tempo que eu joguei, eu acho, o tempo que eu estive no clube
Acho que foi poucos jogos. Eu poderia ter feito um pouco mais de jogos, com certeza. Só que tive bastante dificuldade, né? Por ser um pouco da base também, por algumas atitudes minhas também, tanto como o extracampo. Mas todo momento que eu sempre falo pro torcedor, todo momento que o bicho pegou, eu sempre estive ali, sempre fui campeão. Então, foi por isso que eu fiquei 10 anos, né? Todo mundo sabe do meu caráter, sabe do que eu pude fazer pelo Fluminense, eu sempre fiz. Então era só mais isso, era jogar um pouco mais, acho que me cuidar um pouquinho mais só. Mas isso, assim, é coisas da vida, a gente aprende com isso, né, cara? Mas o bom é que a gente jogou, teve o nosso nome tá marcado na história como campeão da Copa do Brasil, como melhor goleiro da Libertadores, como campeão brasileiro, como você disse aí, os cariocas. Então, a gente fica muito feliz sabendo que a gente tem títulos aí para um grande clube que é um dos maiores do Brasil. E, Fernando, em relação, eu queria comentar também um pouquinho sobre o Carlos Alberto, cara. Você jogou com ele no Fluminense. O Carlos Alberto jogava muito no campo ali, você via, ele jogava muito mesmo. O que você achava do Carlos Alberto? Porque ele fez o gol do título. O que você achou dele também na Champions? Aquele gol dele na Champions também, você estava, acho que você estava na casa dele, se eu não me engano. Eu vi Sim, estava na casa dele. uma reportagem sua, você falando isso. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o Carlos Alberto também. O que eu falo para todo mundo, o Carlinhos, tipo assim, se ele se cuidasse, se ele tivesse mais um pouquinho de foco, ele já estaria jogando até hoje, né? Aí foi um grande desperdício ali, assim, eu vi na carreira. Não tô dizendo financeiramente, nada disso, não tô Sim. jogando ele assim, tô dizendo para nós amantes do futebol, é isso que eu quis dizer, entendeu? Uhum, Para entendo. nós amantes do futebol, a gente poderia vê-lo muito mais em campo, ver o talento dele, então é um desperdício que para quem gosta de futebol, porque aquele menino com 16, 17 anos, ele fazia coisas que muitos não faziam, né? Não fazem até hoje. Uma força absurda, finalização perfeita, cabeceio, muito forte. Ele abria a capa quando eu falava, abria a capa dele, abria os braços, não conseguia roubar a bola. Foi campeão, fez o gol do título da Champions com 17, 18 anos. É isso que estava marcado até na história esses tempos. Então, não tem nem o que falar sobre isso, porque a história dele fala por ela mesmo, por ele mesmo, mas sendo que, como eu disse, foi um desperdício para os amantes do futebol, porque se ele tivesse jogado mais uns 4, 5 anos como ele sempre jogou, seria muito, muito bom para o aprendizado de todos. E na bebida ali, quem que ganhava? Você ou o Carlos Alberto? Não, ele ganhava. Na verdade, no começo eu ganhava, mas depois ele me superou. Ele virou top 1. Top 1, né? E Top 1, aproveitando esquece. aqui, qual os seus 11 ideal que jogou com você assim, no Fluminense, tá? Não no Tá. futebol em geral, no Ó, Fluminense, seus 11 ideal. Fala pra gente aqui, por favor. no gol, lógico que sou eu, né? Lateral direito, o Gabriel. Zagueiro, Thiago. Luiz Alberto. Júnior César. Arouca. Vou botar o Thiago de segundo volante. Thiago Neves. Time ofensivo, então. Vou botar três atacantes. Sheik, Fred e Dodô. Vou sacar Romário, vou sacar esses caras ali de mundo, mas Faltou um no não por meio, nada não, faltou um mas no é meio. porque. Então eu recuo o Dodô e coloco o Romário, Fred e Romário. Esse time aí eu acho que ia ganhar muitos títulos aí. Ô Fernando, você é goleiro, né, cara? E a gente sabe que goleiro é uma posição muito ingrata, né? Por exemplo, se o atacante erra 30 gols, né? E no mesmo jogo o goleiro falha, né? E o time sai derrotado, a torcida vai lembrar da falha do goleiro e não dos gols que o atacante perdeu, né? Cara, já teve algum jogo que aconteceu que você ficou puto da vida com algum atacante que perdeu vários gols e aí você sofre um gol lá atrás e o time sai derrotado? Ah, cara, assim, parar pra pensar, não, assim, porque é complicado, né? A gente sabe, como você disse, mas já fiquei bravo com muitos atacantes, porque é como você disse, a pressão é toda no goleiro, cara. A gente tenta, o atacante tenta, não faz o gol, erra,
e se você tomar um gol e ficar marcado, cai tudo na sua conta. Mas isso já é do futebol, né? Isso a gente já aprende desde de infantil ali, que a gente tem que ter atenção maior, redobrada, conversar com a zaga ali, porque a gente sabe que todo gol cai na culpa do goleiro. Você comentou da zaga, cara. É, tipo assim, teve algum. Como é que eu vou dizer? Né? Você olhava assim pra zaga, né? E teve algum zagueiro, cara, que você olhava e falava assim: Meu Deus do céu, daqui a pouco esse cara vai me deixar numa situação aqui, ele vai falhar, a bola vai passar por ele e eu vou ter que salvar o time aqui, cara. Teve algum zagueiro que você pensava isso quando ia jogar, cara? Não, acho que assim, ó, tem dias, né? Tem dia do zagueiro, tem dia de todo mundo tem seu dia de treva, né? O dia de rua escura, como a gente fala. Então, tem às vezes, até mesmo, o único que era, não era o Thiago, mas teve uma vez que o Luiz Alberto também deu uma falhada feia, eu defendi a bola dele, e no lance seguinte, não, na verdade, foi, no primeiro lance eu falhei, né? Aí beleza, aí tava 1-0 os caras, e logo em seguida ele falhou feio, aí o cara saiu cara a cara comigo. Eu peguei e defendi. Aí ele falou: Você me salvou. Eu falei: Te salvei. Mas se eu tivesse tomado o segundo gol, falei pra ele depois do jogo. Nego esqueceu o primeiro, entendeu? Então eu me ferrei, né? Mas tudo bem, te salvei, mas me ferrei. Fernando, queria também te perguntar aqui, fazer uma pergunta. Na tua época do Fluminense, a gente tem um personagem no Fluminense que é muito importante e está até hoje no Fluminense, que é o GG, cara. Eu queria que você falasse sobre o GG, contasse as histórias, alguma história, se você tem alguma história especial aí do GG, que a gente sabe que o GG gosta até hoje de música, de samba, enfim. E o GG é bom mesmo na música ou é só a história dele? Porque ele conta pra mim que ele é muito bom no samba. É Ele é verdade, não é muito bom verdade? no samba e na mentira. Não tô brincando. Ele é, aquele cara é uma lenda, né, cara? Desde quando a gente era da base, ele já tava no profissional e com aquele jeitão dele, com aquele sorrisão dele, esperando que chega logo o carnaval pra ele se divertir. E durante o ano levava a gente pra feijoada, nas escolas de samba. Aquele cara é um ídolo mesmo ali, né? O nosso ídolo ali. Sempre disposto, sempre fez tudo direitinho por nós, sempre nos ajudou bastante. Já brigamos muito, já ficamos felizes. E só que tem uma história dele muito engraçada, que como a gente, quando ele estava na escola de samba, e a gente sabia, a gente estava no carnaval, a gente sabia que ele ia aparecer, né? Aí a gente desceu do camarote do Celso ali na Unimed, ficamos ali na frisa ali, só esperando ele passar. Ele tava tocando normal, tava tocando o surdo, acho que marcando. Quando ele viu a gente, irmão do céu, ele deu a vida. Ah, o negócio de bater lá no surdo lá quase que voa, cara. E aí ele. Aí a gente falava que ele empurrava carro, de sacanagem, né? Falava, pô, do Zoava tipo, você ele tá empurrando o carro. Empurrando carro alegórico, caramba. Aí ele viu a gente ali, ele falou, agora é meu momento, esquece. Aí ele deu É a isso, vida ali, foi o muito GG é engraçado. parceiro pra caramba e a gente sabe que, como você falou, ele deu tudo aí pro Fluminense. E a vida do Fluminense tá até hoje lá no Fluminense, até depois quero até depois poder ter a oportunidade de comentar e falar com ele sobre isso também. Não, show. Pode mandar um abração pra ele, que ele ali é meu fechamento. Show. Então, a gente já tá chegando aqui no final e tudo mais. Aí eu queria te perguntar, Fernando, qual foi o momento mais marcante da sua carreira, cara? Até agora, Cara, né? Porque ela ainda não terminou, né? sim, mas o momento mais marcante foi a Libertadores mesmo, assim, né? Eu acho que eu falo que não por com tristeza, né? Você não ficou triste? Lógico que eu fiquei, todo mundo ficou triste, mas foi um momento que a gente elevou o nível do Fluminense naquela época ao máximo, assim, tipo, mundialmente, então, todo mundo falava desse Fluminense que estava jogando bola por música. Então, foi um. Hoje, como eu sempre digo, acho que hoje eu vou. Falo sem sacanagem. Toda vez que eu saio e alguém fala, você é o Fernando Henrique, você é o Fernando Henrique do Fluminense. Aquela Libertadores. Muitos aqui no interior ficam chateados porque por causa do São Paulo, que a gente tirou eles no último minuto com o gol do Washington. Então foi um momento que todo mundo lembra. Cara, faz bastante tempo, né? Faz quantos anos? Faz 19 anos, quase, né? 18 É, anos, né? 18. Não, é 17 anos isso? 17 anos, 17 anos. Essa aula eu faltei a aula de matemática, eu tava jogando bola.
Aí, então, cara, foi um momento na minha carreira, na minha vida que marcou bastante. Marca até hoje, né? Todo lugar que eu vou, as pessoas falam, ou fala do gol do Washington, ou fala do título, ou fala que foi uma pena. Então foi o momento que eu vi que eu era jogador de verdade ele jogando aquele campeonato. E naquela Libertadores também, cara, a gente lembra das suas fotos usando aquela calça, cara. Que virou moda na época, cara. Da onde você tirou aquela calça? Como é que você Ó, pensou em usar? muitas pessoas falam assim, cara, mano, meu Instagram bomba assim de comentários. Pô, eu usava calça, eu usava band-aid aqui no nariz e tal. Muitos falam isso. A calça foi o seguinte, eu tinha um treinador de goleiro que chamava Vitor Hugo na época, né? O meu treinador, meu mestre aí no Fluminense. E eu sempre ando meio largado, assim, com as calças meio pra baixo, assim, com a cueca de fora, né? Aí ele falou assim pra mim, irmão, você vai jogar Libertadores, como é que você vai pegar a bola pra bater tiro de meta? Todo mundo vai ver a sua cueca, você tá de sacanagem. Vamos usar a calça, ele botou na minha cabeça, vamos usar a calça, você dá um laço na calça, a calça não vai cair, não vai cair. Aí eu fui na dele, né, cara, respeitando sempre, coloquei essa calça e já era, aí pegou. Irmão, a gente está chegando aqui ao final. Queria te agradecer, primeiramente. Muito Pô, obrigado por estar que junto com a isso. gente aqui nesse projeto nosso aqui. Mas tem duas perguntas aqui que eu vou deixar o Léo fazer. São as duas Tá, últimas perguntas antes da gente te despedir de você. Fica à Na verdade, vontade, eu vou Léo. pode até perguntar. acrescentar uma agora. É, qual f- Eu lembro de uma defesa sua, cara, contra o Corinthians, no Ronaldo Fenômeno, que você se joga de carrinho na bola, que ela vai no cantinho, cara. O que passou na tua cabeça ali pra se jogar na bola com as pernas pra defender aquela bola ali? Tá, acho que terminou empatado esse jogo, né? O negócio é o seguinte, eu sei meu treinador de goleiro falou assim, ó, independente de como defender, a bola só não pode entrar de cabeça, de carrinho, de pé, de mão, a bola não pode entrar. Mas foi um momento ali que foi nem eu fazia umas coisas no gol assim, faço até hoje, nem muito pensado não, é mais um momento da reação ali e de não deixar a bola atravessar a linha. E a penúltima pergunta aqui, Fernando. Teve uma polêmica recente aí sua com a Portuguesa, cara. O que aconteceu por lá? Ah, foi o seguinte. Foi bom, até bom você ter lembrado que eles. Aí eu vou ver se eles verem esse vídeo eu me pago que eles estão me devendo. Foi que eu tava vendo o jogo, tive várias. Olha pra você ver como é que são as coisas. Tive vários convites para ir ao Maracanã ver o jogo, até de patrocinadores para me pagar. Eu não fui, tava vendo o jogo em São Paulo, tinha um contrato com a Portuguesa e escrevi: campeão, porra, parabéns. Aí alguns torcedores da Portuguesa começaram a entrar no meu Instagram, mas eu sempre falei do Fluminense, em todo momento, já estava um ano e pouco da Portuguesa. E aí um diretor que era da torcida, que estava trabalhando lá, disse que que eu não podia ter falado aquilo, porque por causa do rolo da Portuguesa com o Fluminense, que daquela vez que rebaixou a Portuguesa e nunca mais se levantaram, que isso foi um descaso da minha parte, não sei o quê. Só que aí eu fui falar com meu advogado disse que eu não citei o nome da Portuguesa, não fiz nada, então aí eles quiseram rescindir comigo, mas tiveram que pagar o contrato. Tiveram não, né? Tem que Tem pagar que meu pagar. Então, contrato inteiro. Portuguesa, por favor, paguem o Fernando Henrique, por Por favor, favor. pague, né? Tudo bem, né? Tudo bem que eles fizeram a coisa que não devia, mas já que fez, então me paga, né? Vamos botar no povo pra ver se eles tomam vergonha, porque agora eles viraram SAF e tudo mais aí. Vamos ver se o dinheiro cai. Perfeito. Pode. Pra gente encerrar, Fernando, a última pergunta, né? Saiu um vídeo, cara, do Emerson Sheik, falando pra você comentar sobre a resenha, né? Que tinha um jogador na época do Fluminense que dormia na concentração com a camisa de outro clube, cara. Conta um pouquinho sobre isso aí. Não precisa citar o nome do Não precisa jogador, não citar o precisa nome do citar. Ó, atleta. na verdade, ó, sabe o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, ó. Teve um rolo uma vez do Sheik que falou, parece que ele foi mandado embora. Teve uma discussão lá por causa do bonde do Mengão sem freio, né? Isso. Mas eu já tinha ido embora de lá. Aí ele falou assim: ah, mas tem jogador que tava na concentração. Ele meio que deu um desabafo. No meu vídeo foi o momento mais, como posso dizer, mais descontraído do Sheik, né? O que aconteceu foi o seguinte, ó. Eu vou contar o que aconteceu, tá? Em primeira mão, ninguém sabe disso. É a primeira coisa que eu vou contar.
Na época, a gente jogou. Não, na época, não lembro qual campeonato a gente estava jogando. A gente estava concentrado ali no Intercontinental. E era na época que os moleques estavam jogando videogame, cacheta, essas coisas. E aí, um cara trocou a camiseta do Flamengo, deu a do Fluminense e pegou a do Flamengo. Que o cara queria a camiseta de um atleta X e ele pegou. E ele foi levar o baralho pra mim, eu acho, alguma coisa. E aí, o cara pegou a camiseta da sacanagem, colocou e falou: boa noite, galera. Aí os caras, caralho, que porra é essa, mano? A camiseta do Flamengo. E foi isso que aconteceu, cara. Eu vou falar para vocês, o cara, o atleta joga da linha de trás ali, então eu não vou falar quem é, Não, não, mas. tranquilo. Então foi essa história, cara. O cara entrou lá na mesa do baralho com a camiseta do Flamengo, mas brincando, eu sei que não. Assim, é uma brincadeira que muito torcedor não vai gostar, mas foi isso, só de sacanagem mesmo, mas tirou na hora só porque teve a troca de camiseta e o cara foi lá no hotel levar e foi Ma- isso. Mas esse jogador ainda joga ou já se aposentou, não? Ainda joga. Então tá bom. Fernando, queria te agradecer mais uma vez, irmão. Obrigado por estar junto com a gente aqui. A Que gente te isso, irmão. agradece muito. Queria que o Léo deixasse também uma mensagem para você. Tamo juntão sempre e só Você é louco, alegria. irmão. Sucesso mais uma vez na tua carreira e mais sucesso ainda, né, na Valeu, verdade. irmão. E te agradecer Obrigado. sempre aí. Eu queria agradecer Valeu. também ao Fernando. Eu lá na pelada, Fernando, de sábado eu jogo no gol, tá? Da próxima vez que eu for lá, o goleiro, eu vou com aquela calça igual a tua. Vou mandar uma foto pro Vinícius pra ele mandar pra você, pra ver se você aprova o estilo, pode ser? Tá, me manda lá, me marca no Instagram que eu reposto. Já é. Galera, foi um Show. prazer. Vocês estão de parabéns aí pelo esse projeto, cara. Eu acho que isso que engrandece vocês e o clube. Acho que tem sempre pessoas sérias falando de futebol. Ainda mais vocês que conhecem bastante atletas aí. Então vocês têm que engrandecer mesmo o clube aí, o Fluminense. E todo mundo gosta, né, de ouvir uma resenha, de curtir esse bate-papo legal. É uma satisfação imensa participar desse projeto de vocês. E o que vocês precisarem, tamo junto, beleza? Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu, Fernando. Até a Muito Valeu, próxima. irmão. obrigado. Valeu. Fica com Deus, irmão. Deus Obrigado. abençoe, irmão. É isso aí, galera. Queria agradecer aí ao Fernando Henrique, né, um goleiro aí histórico no Fluminense, tem mais de 250 jogos, bicampeão carioca, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro em 2010. Agradecer mais uma vez ao Fernando por ter topado participar do nosso programa. Foi o nosso primeiro convidado aí, galera. Vocês podem ter certeza que a gente vai trazer outros convidados. Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo. É totalmente de graça e ajuda demais. E eu também não podia esquecer, né, de agradecer ao nosso patrocinador JR, galera. Quem quiser aí precisar de serviço de transfer, eles fazem transfer de todos os jeitos, as vans deles são de ótima qualidade. O QR Code está aqui embaixo, é só você pegar seu celular, ler aí o QR Code que você já vai entrar em contato diretamente com o WhatsApp da JR para fazer seu orçamento e tudo mais. Então, agradecer a JR aí, que faz um excelente trabalho. E é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez e passar a palavra aqui pro Vinícius. Galera, eu também não poderia deixar de agradecer a Expresso Turismo. A Expresso é uma agência de turismo com mais de 18 anos no mercado. Eles vendem passagens aéreas, reservam hotéis pelo mundo todo, né? Montam pacotes, enfim. A Expresso é uma agência muito completa, né? Eles têm muita experiência no ramo de passagens para shows, eventos esportivos. Enfim, para quem quiser entrar em contato com a Expresso, o telefone está aqui embaixo, né? Então entre em contato, façam seus orçamentos e podem ter certeza que vocês não irão se arrepender, galera. Galera, queria agradecer mais uma vez aí também o Fernando Henrique. Fernando, obrigado por estar junto com a gente nesse projeto. Eu que tive a oportunidade de conhecer o Fernando lá na antiga do Fluminense. Eu como torcedor, ele como jogador, mas o Fernando sempre honrou as cores do Fluminense. Então, obrigado, Fernando, por estar junto com a gente agora nesse momento nosso aqui, meu e do Léo no Olho Lance Tricolor. Obrigado por estar junto com a gente. Te agradeço muito. Agradecer também o pessoal da JR, que é o nosso patrocinador aqui do programa. Para quem quiser, como o Léo falou, é só colocar o celular aqui nesse QR Code, ativar, vai sair direto lá no celular, no telefone da JR, vai pedir seu orçamento. Tenho certeza que vai ser muito bem atendido. Galera, obrigado mais uma vez. Tamo junto e até uma próxima, se Deus quiser.